partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, 3 de junho de 2017. Eu sou o Fábio Fleury e começa agora mais um Observatório do Esporte. No Observatório do Esporte, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição, vamos falar sobre homofobia no esporte. Uma forma frequente são os gritos homofóbicos por parte dos torcedores. Como a sociedade pode combater o preconceito nos estádios? Para debater o tema, entrevistamos a idealizadora da campanha Respeito Futebol Clube, Dada Ganã, o historiador do time de futebol do Rio Branco de Americana, Gabriel Pitor, e o diretor de comunicação social do Rio Claro, Rafael Porto. Fique ligado, aqui no Observatório do Esporte, a informação vai além das quatro linhas. Agradecemos a sua audiência e agora a primeira parte do programa no nosso primeiro tempo, os comentaristas. Hoje, Carlo Napolitano, Zeca Marques, uma ausência, Tuca Américo e uma novidade, um jovem veterano aqui do programa, Gabriel Cortez. Olá, Gabriel. Olá, ouvintes do Observatório, é um prazer estar de volta aqui na mesa do programa para poder comentar os assuntos da nossa mídia esportiva. Você é de casa. É um prazer, como sempre. E o bate-papo começa, Carlo Napolitano. Olá, amigos da mesa, amigos ouvintes. Acho que eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente conversar. Um deles a respeito da transmissão dos jogos da seleção brasileira. Não sei se o Zeca ia falar sobre isso, mas eu vou dar Não, aqui nas últimas semanas você só quer comentar as coisas do Kleber Machado, é isso? Não é o Kleber Machado, não tem nenhuma crítica ao Kleber Machado. Pode ter mandado ao Caio Ribeiro, né? Ao Caio Ribeiro eu posso até falar. Mas acho que todo mundo viu isso, né? Que a Rede Globo perdeu aí os direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira. Os amistosos. Os amistosos, né? Tem garantidos aí os campeonatos, né? A Copa do Mundo, as eliminatórias. As eliminatórias não, né, Zeca? Nas próximas eliminatórias ainda não. Pertence à Globo. Não, ainda é essa, mas deste ano. Da Copa de 2000 do Catar ainda não. E aí a CBF está planejando um novo formato de Carlão, é que a Globo aposta tanto no Penta na Rússia que não vai ter eliminatória, não vai ter eliminatória, pode pro ser. Catar, é por isso. Pode ser. E as transmissões serão feitas diretamente pela CBF, né? A CBF tentou fazer a venda desses amistosos para a Globo, não chegaram a um consenso, a um acordo. E a CBF vai fazer essas transmissões pela televisão através da TV Brasil e também pelo Facebook. Cara, desculpa, eu falei Penta, o Brasil já é Penta, é o Hexa. É o Hexa, é verdade. A Globo sonha tanto com o Hexa na Rússia, que o Brasil, se for campeão do mundo na Rússia, Hexa campeão, não disputa eliminatórias para a Copa do Catar. A vinheta já está até pronta, Dan. Já está pronta, então peço desculpas. O Brasil já é Penta, eu estou aqui me confundindo com as matemáticas e geometrias. Mas as transmissões serão feitas pela TV Brasil, né? E o que me chamou a atenção foram os valores, né? Geralmente as transmissões têm cifras estratosféricas, né? E eu achei o valor aí em relação à TV Brasil muito baixo, né? A Globo pagou pelo horário na TV Brasil R$15 mil por jogo, né? Que dá um total de R$30 mil. Se a gente for comparar esse valor com o valor que será pago ao Edson Arantes do Nascimento, o popular Pelé, para comentar os jogos, é um valor irrisório, né? Foi divulgado que o Pelé receberá para comentar os dois jogos R$400 mil, né? Então eu faço uma conta rápida que talvez seja a maior hora de trabalho, a hora mais cara do Brasil, né? Pensar que o jogo tem 90 minutos, né? Seriam 3 horas de trabalho, ele vai receber R$133.333 de 33 centavos por hora, né? Então o Pelé mesmo aí... Não há honorários advogados que chegam a isso, não? Pode ser, talvez na Lava Jato os caras ganham, mas é diluído no tempo também, não é por hora, né? Mas uma outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, né? Até por um trabalho que eu fiz com um aluno da pós-graduação sobre a TV Brasil Internacional, eu tinha esse dado em mente. Deu o nome do seu aluno, Carla? O Augusto Júnior. E a gente foi buscar o orçamento da TV Brasil, né? Gira em torno de 800 milhões por ano.
Então eu fiz uma conta, assim, talvez o ouvinte já faz de perceber. 800 milhões dividido por dia, né, 365 dias, e contando, né, considerando que a TV Brasil ficasse ao vivo, com transmissões 24 horas por dia, o que não acontece, né, que o Durante a Madrugada não tem, e fazendo divisão do orçamento por essas horas, que daria 8.760 horas no ano, o custo, né, da hora para a TV Brasil se manter no ar é de 90 mil. Né? Então alguma coisa está errada aí, né? Alguma coisa está esquisita. Compra-se um horário, né, na TV Brasil para transmitir um jogo por 15 mil e o custo de manutenção dessa mesma emissora é de 90 mil por hora. Né? E para o Pelé se paga 133 mil para a hora de trabalho. Eu achei assim, os valores muito estranhos, né? Não sei se vai ser uma boa jogada para a própria CBF, né? Talvez a Rede Globo fora das transmissões da seleção não tenha um chamariz. O que eu acho é que tem que ver esse contrato porque na verdade o Pelé está sob um contrato para poder fazer esse trabalho. Quem é que vai pagar, se é a CBF, se é a TV Brasil, porque a princípio a TV Brasil não exibiria a publicidade convencional. Não, é a CBF, quem contratou o Pelé foi a CBF. Então, eu acho que a CBF ela está pensando que o merchandising que ela vai ter com esse jogo, com as marcas que já patrocinam a própria seleção brasileira, com as placas de publicidade, compensam esse investimento. Mas na questão do Pelé, o que eu acho mais grave não é exatamente esses valores, porque eu acho que os valores são contratados entre as duas partes. Se quer pagar 500, 400, 1 milhão, 3 bilhões, eles é que tem que... Zé Camargo, mas a questão é a seguinte, um comentário do Pelé vale esse valor? Não, eu quero chegar a esse ponto. O que me chama a atenção é que quando a gente sai dessa presença maciça e massiva das TVs abertas para transmitir um jogo de futebol, o modelo que se leva para a TV Brasil é o modelo de um locutor da área, com formação e carreira na área de locução, que é o Nivaldo Prieto, e para comentários requisitam-se 2 jogadores, que é o outro é o Denilson. Então, eu também não sei quais são os valores do Denilson, obviamente não são os mesmos do Pelé, mas porque o Pelé a gente até pode considerar como a figura que ele representou dentro de campo, é uma imagem simbólica, né? É uma imagem simbólica. A questão é como que o Denilson entra nesse jogo e por que não há um jornalista, alguém que possa colaborar com essa transmissão, para além desse modelo, que para mim é um modelo que já ingessa as transmissões na TV aberta, que é sempre o jogador comentando. Né? Então acho que a TV Brasil perdeu uma oportunidade de ouro de poder oferecer uma cobertura um pouco distinta do convencional que a gente já tem nas TVs abertas. Mas ali, pelo que eu entendi, foi apenas uma compra de horário. A TV Brasil ela não participa da transmissão, ela só vai ceder o canal para transmissão. Só faz a transmissão mesmo. E é interessante a gente pensar como a Globo vai se estabelecer nos próximos anos em relação ao futebol e em relação às transmissões esportivas. Porque a gente tem que lembrar que ela também perdeu, entre aspas, o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. Os direitos de transmissão agora, a partir de 2019, vão ser dos canais de esporte interativos, ligado ao grupo Turner, grupo internacional aí que tem grande quantidade com de todos veículos. Os clubes, isso? Não, ainda não com todos, mas... porque... Mas assim... porque daí a negociação são fracionados, tá né? Então está sendo feito diretamente com os times. Então é interessante a gente tentar pensar em quais esportes ela vai... Talvez essa ascensão do basquete, essa tentativa da própria Globo de alavancar o basquete seja até um indicativo de que realmente ela vai tá perdendo terreno aí nos esportes, no futebol como um dos seus principais esportes. Napolitano? Não, mas um assunto que eu queria trazer, estamos aí nas finais da NBB e também nas finais da NBA, né? Me chamou a atenção esses dias, no portal da NBA Sport TV, né? Uma enquete de quem seria o maior, LeBron James ou Michael Jordan, né? Talvez os mais novos não se lembrem do Michael Jordan, se lembrem mais do LeBron James, mas o Jordan foi 6 vezes campeão, 6 finais consecutivas, participou do Dream Team na Olimpíada de Barcelona e tem todo um resgate estatístico, né, de quem fez mais pontos, e isso foi alimentado pelo fato do LeBron James ter passado a pontuação do Michael Jordan nos playoffs. Ele é o maior pontuador. Então tem todo lá uma estatística, quem mais participou de finais, quem mais ganhou, quem fez mais cesta, quem acertou mais de 3. Quem está fazendo essa comparação, cara? É o portal do Sport TV com a parceria do NBA mesmo, Brasil, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente comparar o Pelé com o Ronaldo Fenômeno e coisas do tipo, quer dizer, são coisas incomparáveis. Não faz o menor sentido isso.
Épocas diferentes, gerações diferentes. E para mim o Michael Jordan é um dos grandes jogadores. Talvez se tivesse que fazer um top 5, ele certamente vai estar entre os 5 maiores da história do basquete mundial, né? Eu discordo. Você discorda? Eu acho que dá pra cravar quem é o maior. É o LeBron James, ele tem 2,3 m, o Michael Jordan tem 1,98 m. Essa discussão tão irrelevante, não é? Tão irrelevante, eu sei que as pessoas perdem tempo pra isso. Eu tava fazendo essa pesquisa agora mesmo, já tinha descoberto a altura do LeBron, não tinha descoberto a do Michael Jordan. Mas o salário do LeBron, vou falar aqui, em 2017 ele vai receber 30 milhões e 960 mil reais. É grana demais. Acho que em grana ele provavelmente vai ganhar mais do que o Michael Jordan. Eu precisaria fazer o balanço, o levantamento de quanto... em quadro ele já superou também em algumas modalidades, isso, né? Mas sim, você poderia fazer também esse balanço financeiro de quanto que o Michael Jordan ganhou na carreira, fazer a atualização monetária para ver. Mas eu também acho comparar dois jogadores em épocas distintas, eu acho uma inocência tão grande que é incomparável. O estilo de jogo é outro, a condição física é outra. E é uma coisa que a imprensa esportiva adora fazer, né? Recorrentemente. Como disse o Romário, né? Perguntaram se ele teria lugar no ataque do Barcelona atual, no trio MSN. Porque ele jogaria no lugar de qualquer um deles. Eu concordo. Caro Napolitano, vamos para o convidado de hoje, Gabriel Cortez. Quais assuntos você trouxe aqui para a mesa? Olha, Fábio, eu tenho dois ou três assuntos que a gente vai pensar, mas especificamente em relação ao jornalismo, para a gente trazer e resgatar essa temática que eu trabalhei aqui com muita alegria por 2 anos, tá só para lembrar, né? Desde, faz o quê? Acho que 2 anos que eu deixei a equipe de produção e agora estou retornando convidado por vocês para participar hoje. Você formado em jornalismo e hoje mestrando em comunicação. Mestrando em comunicação aqui na Unesp. Então, obviamente, quis trazer 2 assuntos que têm relação com o jornalismo e principalmente com o jornalismo esportivo. Um deles, um exemplo de cobertura positiva e um exemplo positivo de uma cobertura que foi realizada localmente pelo jornalista João Pedro Godoy, um bauruense, editor do site Linha Esportiva. Eles fizeram uma matéria que eu achei assim muito pontual e é um tema pesado, sobre a depressão e os casos de suicídio no futebol e entre os jogadores de futebol profissional, mas eu achei super interessante, principalmente para o pessoal, os alunos, e queria até deixar como uma sugestão de pauta para um eventual programa, a maneira com que o tema foi abordado, mostrando que o jornalismo esportivo pode ser muito mais do que apenas resultado de jogos e pode sim refletir temáticas sociais, como o caso da depressão e do suicídio. Ele relembrou, fazendo o que a gente chama de reportagem assistida por computador, um termo que foi cunhado pelo Felipe Meyer aí na década de 80, um professor de jornalismo dos mais conceituados, tentando aí contextualizar o assunto, informar sobre o assunto, apontar problemas e ao final trazer soluções, ou seja, pensar no jornalismo não só no presente, mas também no jornalismo de futuro. O que ele traz? Ele traz a partir do caso do Raj Tohal, o lateral direito da República Tcheca, que foi encontrado morto no dia 23 de abril, aos 31 anos. Mais um caso recorrente em um cenário em que a gente tem visto cada vez mais, na atualidade, esse tema surgindo. O jogo da baleia azul, isso inclusive entre as crianças, né? Esse assunto sendo colocado. Então, achei bem oportuna a abordagem que o João Pedro usou. Ele trouxe outros exemplos, além do Raj Tohal, um jogador que, pra gente pensar, o cara teve todo sucesso na carreira, tinha sido convocado 14 vezes para a seleção da República Tcheca, chegou às semifinais da Eurocopa em 2012, junto com a seleção tcheca, se destacou no Vitória Pilsen e em 2016, tinha assinado contrato com um contrato bom financeiramente com o clube turco, o Gaziantepspor, trazendo como o sucesso desse jogador foi interrompido por motivos que às vezes a gente muitas vezes trata como frescura, como a partir de um senso comum, e coisas que ele mostra na reportagem que não são. Traz exemplos como o do Drauzio Varela, que no próprio site reporta a depressão como um transtorno, uma doença, que tem explicações médicas, explicações psicológicas. Mostra estudos do Sindicato dos Atletas Profissionais que, a partir da morte do Robert Enke, também um goleiro alemão de nível de seleção, se suicida em 2009 aos 32 anos. A partir desse caso, o Sindicato dos Atletas Profissionais dos jogadores começou a tentar entender um pouco melhor o assunto e mostra que mais de 10% das mortes dos jogadores em 2013 estavam relacionadas à depressão e ao suicídio. E depois de uma pesquisa mais recente de 2016, mostra que 38% dos jogadores, de 607 jogadores que tinham sido entrevistados, na última semana tinham tido casos de depressão ou de
de tendências que poderiam levar a um suicídio. 25% de 219 ex-jogadores disseram também sofrer com algum tipo de depressão, ou seja, os números são altos e o nosso estilo de vida está cada vez mais caminhando para um aumento desses índices. Os números mostram isso. O João Pedro, ele, na reportagem, ele também elenca que os clubes não preparam os jogadores para o sucesso e para a pressão de ser um atleta profissional. E ele lembra de vários casos no Brasil recentemente revelados, como o do Thiago Ribeiro, o atleta do Santos, que ficou mais de 6 meses parado, sem jogar por conta de depressão. O Cicinho, o Pedrinho, ex-jogador do Palmeiras, o Jardel, jogadores que tiveram sucesso no cenário do futebol. Recentemente o Marcial do Corinthians teve um probleminha também. Então, assim, a gente vê que não são casos isolados. A sociedade sofre com a depressão, o suicídio está colocado como um problema social e também, obviamente, isso se reflete no esporte. Então, o jornalismo esportivo tem quase que essa obrigação social de cumprir essa função de denunciar, de colocar o tema em pauta, de contextualizar e de buscar soluções. Outra coisa que eu achei excelente da reportagem do João Pedro, ele vai buscar o problema. A depressão, ela ainda é tratada, como eu disse, na sociedade como uma frescura. O próprio Pedrinho, em declaração ao UOL, recuperada pelo João Pedro, diz: eu achava que era frescura antes de eu passar por isso. Então, assim, é preciso que a gente busque soluções. O clube e a sociedade e o jornalismo pensarem, segundo, na perspectiva dele, essa depressão e o suicídio são transtornos mentais mais sérios, têm que ser tratados com mais seriedade e com menos pré-julgamento. Então, ponto para o João Pedro aí, um jornalista bauruense do site Linha Esportiva. Gabriel, esse é um exemplo de um jornalismo que vai além das 4 linhas. E só lembrando o ouvinte, hoje o tema aqui do programa também é homofobia no esporte, especificamente no futebol, que também vai além das 4 linhas, né? Gabriel, seguindo? O tema é pesado, é necessário discuti-lo, mas para a gente também ter um pouco mais de descontração, uma outra notícia me chamou a atenção, um outro exemplo de jornalismo que aí já vem pelo lado oposto, né? Um exemplo negativo. O jornal Extra deu um furo, que a gente chama de barriga, nessa quarta-feira, divulgou uma entrevista com uma das 14 filhas do ex-atleta Garrincha, na qual ela falava que o corpo do Garrincha, os ossos dele, haviam sido perdidos no cemitério da cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E logo o jornal Extra deu ênfase a essa temática, tratou como se isso fosse uma notícia verdadeira e caiu aí na explicação, na fala de uma das filhas do Garrincha. E no final da tarde, essa informação vem a ser contestada por um neto do Garrincha, que diz que a notícia é maldosa, trouxe transtornos e diz que os ossos dele estão no mesmo lugar. Achei curioso até que o neto do Garrincha fala que o túmulo dele é um túmulo simples, todo branco, e tem o ano de falecimento do Garrincha talhado errado. O Garrincha, ele morreu em 20 de janeiro de 1985 e no túmulo está escrito 20 de janeiro de 1983. Então, só por uma curiosidade mesmo, eu achei curiosa essa notícia, um caso de barriga do nosso jornalismo nacional, em contraposição a um caso de um jornalismo de qualidade. O algarismo 3 pode confundir-se com o algarismo número 5, então acho que houve uma confusão ali o executor do algarismo. E para finalizar, queria trazer a questão do Cucabol, o famoso, que já está virando um bordão, aí, um lugar comum entre os próprios jornalistas, e essa semana incomodou mais uma vez o técnico Cuca, treinador do Palmeiras, depois da vitória do Inter sobre o Palmeiras por 2-1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras se classificou, tudo bem, tinha ganhado o primeiro jogo por 1-0, se classificou jogando mal, etc. O Cuca foi perguntado por um dos repórteres, se classificou com um gol de cabeça, né, como vem sendo rotina no Palmeiras, gols de jogada de bola parada, inclusive desde o ano passado. E um dos repórteres... Não foi nem cabeça, a bola bateu no corpo do zagueiro do Inter. Foi um gol muito estranho. Desviou e entrou. Foi um gol típico, segundo esse repórter, do Cucabol. O que é o Cucabol para ele? O Cuca se mostrou irritado e perguntou: Cucabol, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Vocês ficam falando toda hora desse Cucabol. Trazer que o jornalismo muitas vezes procura lugares comuns e esses tipos de formas de produzir a notícia para ter maneiras de colocar as notícias para o leitor ou de fazer perguntas, de simplificar e explicar as questões que acontecem. Esse termo, Cucabol, vem, na minha opinião, sendo colocado de uma maneira que está deslegitimando o trabalho do treinador, que é um trabalho que vai além, e ele mostra isso. É um trabalho que vai além dos cruzamentos e das jogadas de bola parada, de lateral. Ele tem sim jogadas de gol, e o Cuca fala isso na entrevista, rebatendo a pergunta do repórter.
Eu tenho jogadas de bonitas, tenho jogadas de gol, e quando elas acontecem, vocês parece que não colocam isso no conceito de cuca-bol. Então, por que o jornalismo faz isso, né? Gabriel, acho que o cuca-bol pode ser visto de duas formas. Ou o improviso, não é? Em situações ali desesperadoras, como foi na quarta-feira, de colocar o Mina como centroavante em determinado momento do jogo, ou como um cara que pensa o jogo de forma diferente, não é? Que sai da mesmice. Um cara arrojado. Eu prefiro ver o estilo do Cuca como um sujeito que sai da mesmice, não é? Eu acho que o futebol é muito repetitivo, está se tornando muito chato nesse sentido. Ele mexe um pouco nessas estruturas, né? Eu vi uma entrevista, não sei se foi essa, mas ele explicou essa mexida no time. Ele montou o time de forma diversa. Eu acho que isso é legal, né? Se vai dar certo ou se não vai dar certo, são outros 500. Exato, mas né? A minha crítica é justamente essa, a se associar o Cuca-bol, ou seja, o estilo do Cuca de trabalhar, somente a esse tipo de jogadas que são mais pensadas e não essas jogadas de improviso e de futebol mais bonito e mais de toque de bola. Se ele fala para um jogador fazer uma função, porque ele tem confiança naquele jogador. A imprensa brasileira, historicamente, ela sempre tentou renegar o futebol de resultados, o futebol que não dialoga com o chamado futebol arte, o futebol bonito, o futebol do drible. E acho que isso é parte do preconceito que caracteriza parte da nossa imprensa esportiva, que historicamente sempre trata com muito desdém esses treinadores que são um pouco mais pragmáticos. Então, dentro dessa hierarquia a que o Cuca se filia, nós temos o Filipão, nós temos um pouco o Dunga, quer dizer, todos esses treinadores que nunca primaram por fazer jogadas que valorizassem aquela ideia um pouco mitificada do que é o verdadeiro futebol brasileiro, o futebol da magia. Né? E eu acho que o jornalista que fez isso é o Mauro César Pereira da ESPN, que inclusive teve grandes discussões com o Cuca, depois parece que ficaram amigos, e eu acho que a gente tem que respeitar as diferentes formas de se praticar o jogo de futebol. O próprio Mauro acha inadmissível que uma jogada ensaiada de um clube seja originada de um arremesso lateral. Ele acha que o arremesso lateral simplesmente é para o jogador pegar a bola com as mãos e repor a bola em jogo. Isso para mim é um desconhecimento da regra do futebol, é um desconhecimento das possibilidades que o futebol oferece. Porque em outras modalidades esportivas, qualquer coisa que esteja dentro da regra pode servir como artifício. No rugby, o Fleury pode explicar um pouco melhor quantas estratégias existem com bola parada no rugby, não é, Fleury? Várias. Então, se eu tenho um jogador com capacidade, potencial, força para arremessar uma bola por cerca de 30 metros e jogar dentro da grande área, isso representar um cruzamento, paciência, o problema não está no jogador fazer isso, o problema então está na regra. Ô Zé, que inclusive é ignorar uma evolução do futebol, uma transformação que o futebol vem vivendo, inclusive nas dimensões do gramado. A gente passa a ter um gramado mais estreito por um padrão da FIFA, que se não me engano são agora 68, né? 68 metros de largura. Esse é o mínimo. É o mínimo, né? E assim, tentar, a minha colocação, e eu trouxe o tema justamente pra gente tentar pensar nisso. O jornalismo precisa criticar, tudo bem, precisa, mas criticar sem ofender, pensar em criticar sem ofender, porque ele acaba, de uma certa forma, ofendendo o Cuca na forma de trabalho. Não, e aí pra mim é um desrespeito com os próprios jogadores que se notabilizam por fazer esse tipo de jogada. Que eu também acho que é um recurso, é um dos últimos recursos para quem tem pouco trato com a bola no pé. Mas se eu tenho a possibilidade de usar, vejam, o Djalma Santos, sobre o qual não há nenhuma dúvida de ter sido um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro, ele é um jogador que, à sua época, fazia uso desse recurso, de jogar a bola com força com as mãos para dentro do campo. Né? E nunca ninguém questionou o porquê do Djalma Santos fazer isso com uma falta de recursos que ele teria com a bola nos pés. Então acho que é uma série de preconceitos que a imprensa ainda tem de não conseguir considerar que a gente tem infinitas possibilidades de colocar o jogo do futebol em prática. Algumas podem ser mais bonitas, outras menos bonitas, o que não significa resultados e eficiência. Né? Gabriel, vamos pro Zeca Marques? É isso, então só para finalizar, eu acho que é pensar um pouco naquilo que numa frase clássica do Armando Nogueira. O jornalismo tem que criticar sem ofender e elogiar sem bajular, né? Perfeito. Zeca, seus comentários? Não, o Gabriel falou tanto que sobrou pouco tempo, né? O cara tá 3 anos sem vir pra cá e ele quis descontar os 3 anos nos poucos 30 minutos que nós temos. Convidado tem direito. Não, mas eu vou fazer coisas muito rápidas aqui. Ainda dentro do Inter e do Palmeiras, que é o que o Gabriel acabou de citar aqui. Mas chama a atenção que o Internacional de Porto Alegre, nos últimos 10 meses, teve 6 treinadores.
E acho que isso explica muito o porquê da queda para a segunda divisão, para a Série B. Isso explica muito o porquê do Inter sequer ter sido campeão gaúcho, né, numa decisão histórica em que ele deixou o título para o Novo Hamburgo, né, o time ali de uma cidade próxima a Porto Alegre. Isso explica exatamente um jogo do Inter e do Palmeiras, que apesar de ter sido um jogo difícil, o Inter não ter conseguido dar a volta ao marcador. E no caso do Palmeiras, eu queria fazer alguns levantamentos que nós já fizemos aqui sobre o Zé Roberto. Foi até o Carlos Napolitano que citou o Zé Roberto na semana passada, a longevidade do Zé Roberto. E eu fazia algumas ponderações que o Zé Roberto não poderia ser responsável por marcação. Lembrei de você na quarta-feira à noite, Zeca Marques. Lembrou de mim, né? Que os 2 gols foram nas costas dele. Pois é. Mas eu queria falar justamente sobre um outro caso do Palmeiras, que eu acho que a simples trajetória do jogador num passado recente não justifica ele assumir uma titularidade. E eu, por exemplo, se eu fosse o Cuca, né? Eu não ia colocar em prática o Zé Cabal no Palmeiras, mas eu, por exemplo, pensaria muito se o Fernando Praz está em condições de ser titular do Palmeiras. Porque ele tem falhado seguidamente. E as falhas que houve no jogo do último final de semana contra o São Paulo dão mostras de alguém que, por ter ficado contundido por um longo tempo de recuperação, parece que ele não está em ritmo de jogo. E muito dessa alternância do Palmeiras nesse primeiro semestre, desses altos e baixos, tem muito a ver com o sistema defensivo, tem muito a ver com o goleiro. Tenho o maior respeito pelo Praz, eu acho que o Praz deu uma nova vida ao Palmeiras, ele encarou uma descida de divisão, né, para a segunda divisão, manteve isso no clube, eu acho que ele é símbolo, inclusive, dos títulos recentes, mas eu acho que também o Palmeiras deveria repensar a sua posição. Vejam, e tudo isso porque ele era um nome lembrado para ser titular da seleção brasileira. Né? Inclusive seria o goleiro do Brasil nos Jogos Olímpicos e teve a infelicidade de se contundir às vésperas dos Jogos Olímpicos. Né? Então, Zeca, aquele jogo que você mencionou contra a Ponte Preta nas semifinais do Paulista, foram 3 gols pela lateral esquerda, nas costas do Zé Roberto, 3 gols rasteiros, né? Gols que o Fernando Praz tem tomado ultimamente de forma assustadora. Né? Então, ele se comportava de outro jeito, né? Sim. No ano passado, no ano retrasado. Assim, no jogo aéreo, que era o forte dele, na semana retrasada, no jogo da Libertadores, ele falhou também, né? Num cruzamento ali que lembrou para os palmeirenses mais antigos um lance lá do Palmeiras e Liverpool. Pois é. Manchester. E o último comentário, ainda pensando em questões verdes, né, do Palmeiras, eu passo para o gramado. Quando eu era garoto, nos anos 80, eu tinha o hábito de ler a revista Placar, que era uma revista semanal, e era grande referência para quem queria acompanhar não só o futebol, mas outros esportes, numa edição impressa, uma revista impressa semanal. E à época, eu lembro que o Placar fazia muitas entrevistas com jogadores, e tinha aquela entrevista de estilo ping-pong. Uma comida, um filme, um ator, uma atriz, e uma das perguntas recorrentes era um estádio. E eu lembro que o Serra Dourada, em Goiânia, no estado de Goiás, era quase que citado na grande maioria dos casos. Os jogadores diziam que o melhor gramado do Brasil, nos anos 80, era o do Serra Dourada, né? E, para mim, causa tristeza ver uma matéria como a que houve nesta semana no UOL, de que o Serra Dourada hoje é considerado um dos piores estádios dos clubes que disputam a primeira divisão. Nós temos lá o Atlético Goianiense, que manda jogos no estádio Serra Dourada, e a matéria citava o relatório do árbitro, na verdade, do observador da partida, o delegado da CBF, no último domingo, no jogo Atlético Goianiense 0 e Corinthians 1. Ali havia uma série de registros de ocorrências que demonstravam que não só o gramado não atende às especificações do que a CBF tem, como o próprio estádio não tem condições de receber um jogo de primeira divisão. Não há sanitários, não há chuveiros, há questões elétricas e hidráulicas deficientes, acesso a equipes, acesso aos torcedores. Então é a pena que esse patrimônio do estado de Goiás tenha permanecido com esse tipo de negligência, de descuido, o que tem muito a ver com o fato de Goiás não ter sido sequer um estado utilizado para a Copa do Mundo, né? Preferiu-se o estado de Mato Grosso, ali nas proximidades, na cidade de Cuiabá. Mais algum comentário? Não, Zeca, Napolitano, Gabriel Cortez. Então vamos para a reportagem da semana com locução de Pedro Norberto. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. O preconceito é um mal que está presente em nosso cotidiano.
pode ser identificado em diversas maneiras, como racismo, xenofobia, machismo, entre outros. Uma das mais frequentes é a homofobia. A homofobia consiste em um preconceito em relação aos homossexuais. Como o esporte é reflexo de todo o pensamento da sociedade, esse preconceito também está inserido nele. Durante qualquer partida de futebol, podemos perceber gritos homofóbicos direcionados ao árbitro e também aos jogadores. Um caso famoso de homofobia no futebol extracampo foi com o ex-jogador do Corinthians, Emerson Sheik. O atacante publicou uma foto em seu Instagram dando um beijo na boca de um amigo. O caso repercutiu na torcida organizada do Corinthians, a Camisa 12, que organizou um protesto contra a atitude do jogador. Por conta dos protestos homofóbicos, a torcida foi multada pela Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo em R$20 mil. Nos últimos anos, o grito preconceituoso mais comum nos estádios é o de bicha. As primeiras ocorrências foram em jogos do Majestoso, em que os corintianos gritavam para o então goleiro Rogério Ceni. O Observatório do Esporte entrou em contato com a idealizadora do projeto Respeito Futebol Clube, Dadá Ganã. A Dadá Ganã comenta a atitude do torcedor no momento do tiro de meta, normalmente feito pelo goleiro. Dadá fala também que o movimento prega o fim do preconceito no esporte e que a página do projeto Respeito Futebol Clube busca divulgar as ações que são contra esses tipos de atitudes. Esse grito de bicha é o reflexo da nossa sociedade machista, misógina, preconceituosa, racista e homofóbica, né? É o que acontece não só dentro do estádio, sim na sociedade como um todo. A gente repudia totalmente esse grito e sempre fazemos algum tipo de publicação pedindo para que parem, para ser banido dos estádios. Quando algum time ou torcida faz ação para pedir o fim, a gente também tenta publicar e incentivando mais. Cada vez mais existem campanhas contra esse tipo de preconceito. Um dos primeiros clubes a se manifestar publicamente contra os gritos homofóbicos em estádios foi o Rio Claro. Conversamos com o diretor de comunicação social do Rio Claro, Rafael Porto, que comenta a ação do time Futebol Sem Preconceitos. Movimento Futebol Sem Preconceito nada mais é do que um grupo de torcedores que se posicionam contra todo e qualquer tipo de preconceito, discriminação, seja ela de qualquer gênero, no esporte, também não só no futebol, né? Também no futebol, mas na verdade a nossa ideia é que o preconceito seja extinto de uma vez por todas em todos os esportes. O futebol, como a gente abordou o assunto da homofobia, como o futebol é o esporte considerado mais homofóbico do mundo, a gente utilizou desse esporte para poder fazer o lançamento da primeira campanha contra a homofobia no futebol, realizado no Rio Claro Futebol Clube, e ganhou uma boa repercussão. A campanha do Rio Claro, segundo Rafael Porto, recebeu críticas tanto dos torcedores do próprio time quanto dos rivais. Olha, houve bastante crítica sim, tanto da torcida do Rio Claro Futebol Clube, que é o clube que a gente fez a campanha contra a homofobia, o primeiro clube a se posicionar como oficialmente, né, como um clube contra a homofobia no futebol. A gente recebeu bastante crítica da torcida do Rio Claro. E também, é claro, das torcidas rivais, né? Utilizaram isso de argumento tirar sarro, entre aspas, a zoeira do futebol, né? Então virou um argumento na boca de torcedores de outros clubes. Além de campanhas, estão surgindo torcidas LGBTs pelo Brasil. O Observatório do Esporte conversa também com o historiador do time do Rio Branco de Americana, Gabriel Pitor. Ele comenta que essas torcidas estão crescendo e que são ações muito importantes. Tenho acompanhado os coletivos gays, a Galo Queer, né, Palmeiras Livre, Bahia Livre, Coxa Sem Homofobia e etc. E eu sei da luta deles, que é uma luta muito importante contra o preconceito e que eles vivem muito de perto do que necessita muito do psicológico, entendeu? É muito valorosa a luta deles, eles vão muito bem, é impressionante, mas assim, eles encaram o preconceito de uma forma esplendorosa e com muita força. É impressionante a força que eles têm. Não só as torcidas, como também os grandes clubes do país precisam se posicionar contra a homofobia.
O diretor de comunicação social do Rio Claro, Rafael Porto, comenta que, além dos clubes, a CBF precisa se manifestar sobre a questão. A gente precisa que os clubes e até mesmo a CBF se posicionem, né? Porque o preconceito ele existe no futebol e com relação à homofobia, ele é um preconceito latente, estampado. Muitos clubes, inclusive muitos jogadores, muitos técnicos de futebol, muitas torcidas se posicionam como homofóbicas e proclamam xingamentos. E para acabar com isso, a gente considera que os clubes precisam passar a tomar uma postura, sair de cima do muro, assumir um lado, tá? Assumir um lado a qual se posicionar. Os clubes precisam se posicionar contra o preconceito e no futebol, de maneira maior ainda, contra a homofobia. Por fim, o historiador do time de futebol do Rio Branco de Americana, Gabriel Pittor, afirma que a educação da sociedade pode construir um esporte sem preconceitos. É muito difícil mudar. Eu tenho uma opinião particular que a curto prazo isso não vai mudar, entendeu? É preciso de muito trabalho, muita luta. Essa semente ela tem que ser plantada, regada, ela tem que crescer para colher esses frutos. Eu acredito só depois de muito tempo, melhorando a nossa educação e não somente no futebol, melhorando também a educação, porque o futebol ele é um reflexo da sociedade, mas mesmo assim eu acho muito difícil, viu? Infelizmente. Esta foi a reportagem da semana. Primeiro, agradecimentos à idealizadora da campanha Respeito Futebol Clube, da Daganã, o historiador do time do Rio Branco, Gabriel Pittor, e o diretor de comunicação social do time do Rio Claro, Rafael Porto. Só que não acabou a matéria, nós temos um complemento, né, Zeca Marques? Pois é, conversamos com a amiga Larissa Pelúcio, do Departamento de Ciências Humanas, e eu almocei com ela algum tempo atrás e isso veio à discussão. Eu fiz uma pergunta a ela: Larissa, como é que você vê esse fenômeno? E acho que ela tem uma grande colaboração a dar, até pelo grupo que ela coordena aqui na Unesp, Carlos Napolitano. Qual é o grupo? Então, o nome do grupo de pesquisa que a professora Larissa, nossa colega, coordena, é o grupo denominado Transgressões, Corpos, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas. É uma pessoa habilitada para falar sobre o assunto. Vamos ouvir? Interessante, né, que se trata de uma questão de habilidade e as pessoas vinculam a uma questão de orientação sexual. Mais do que isso, né? Porque não é qualquer orientação sexual, é aquela tida como desviante, que é a não heterossexual. Então, é muito ruim esse tipo de grito, não só porque, vamos dizer, demove o atleta do seu lugar de habilidade. Existe um monte de gente assistindo, inclusive um monte de meninos, um monte de meninas, que começam a fazer uma associação entre habilidade, caráter e orientação sexual fora da heteronormatividade. E bicha, né, tem uma origem ligada aos parasitas, né, que é tão ultrapassado também, né, porque nesse momento em que tem tanta discussão, um alargamento mesmo nos nossos horizontes a respeito de gênero e sexualidade, ainda a gente ter nos esportes, no campo de futebol, no esporte que é tão emblemático assim, da nossa identidade nacional, esse tipo de grito, né, é no mínimo lamentável, né. Bom, a Larissa deu vários apontamentos para nós, quer dizer, tornou a questão assim um pouco mais nítida, e eu acrescentaria apenas o seguinte: o futebol não é o único reduto em que acontece essa prática extremamente lamentável. Nós tivemos nos últimos tempos exemplos no basquete, nós temos exemplos no vôlei, inclusive quando aqui próximo em Araçatuba havia o chamado vôlei futuro, um jogador do vôlei futuro foi hostilizado em quadra pelas torcidas adversárias, né? Então vejo que esse fenômeno ele atinge indiscriminadamente várias modalidades esportivas dentro do Brasil e fora do Brasil. Gabriela Brizotti, o que você pode falar da matéria? Você que entrevistou. Um abraço a todos, primeiramente. Bom, eu acho que isso dos gritos de bicha no estádio, toda essa homofobia que existe ainda no esporte, eu acho que existe porque é um espelho da sociedade que a gente vive, né? Então, um xingamento homofóbico, um xingamento, brincar com a homossexualidade ainda é levado como uma ofensa máxima, dizer alguma coisa a respeito de homossexualidade. Por exemplo, normalmente chamam a torcida São Paulina de Bambi. Como que eles vão lidar com isso? Eles vão criar uma música contra o outro time,
xingando também, falando, brincando, é uma brincadeira com homossexualidade, falando alguma coisa a respeito. Por exemplo, eles têm até uma paródia da música Decime que se siente, que é da Argentina, contra o Corinthians, que eles falam do episódio do Emerson Sheik, falam de diversos outros episódios envolvendo homossexualidade, que não é brincadeira nenhuma. E eu acho que isso já começou a mudar. Tem algumas mudanças, por exemplo, a FIFA. A FIFA já multou Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela por causa de homofobia no estádio. Alguns estudantes da USP já criaram mini documentários para poder discutir a homofobia no esporte. Algumas torcidas já criaram páginas de torcedores homossexuais. Por exemplo, tem a Galo Queer, que foi criada em 2013. O Palmeiras também tem uma, se eu não me engano. E a homofobia, eu acho que é tão presente na nossa sociedade que o Paysandu, ele abriu um manifesto também contra os gritos de bicha na arquibancada, porém eles sofreram muitas represálias. Tanto que a gente tentou fazer entrevista com o representante do Paysandu, ele não quis falar, porque ele falou que que eles receberam muitas represálias, então ele preferia não se manifestar a respeito. Essa foi Gabriela Brizotti, uma das autoras da reportagem, Zeca? Essa questão do futebol, como o futebol historicamente é um reduto de afirmação das masculinidades, isso acaba aflorando de uma maneira talvez mais exponencial do que em outras modalidades esportivas. Mas eu quero lembrar também que esse fenômeno, infelizmente, não fica apenas refém de torcidas de clubes, porque nos últimos 2 jogos da seleção brasileira no Brasil, o grito foi manifestado por torcedores que, a princípio, transitam por diferentes agremiações. Então é um jogo de seleções, não é um jogo de clube e, infelizmente, acho que caberia uma punição da CBF e contra a CBF, porque é inadmissível que num jogo de seleção isso acabe acontecendo. E só para recordar um pouco, isso inexistia no Brasil da maneira como a gente começou a observar a partir da Copa 2014, porque se importou uma prática de um cântico da torcida mexicana, que veio em peso para o Brasil e que à época usava o termo tonto, salvo engano, que tem essa conotação homofóbica no México, né? Então nós importamos uma prática da torcida mexicana e quase sempre importamos aquilo que é de pior nos outros. E usando a linguagem futebolística, da ponta esquerda para a ponta direita, o outro autor da matéria, Sérgio Pantolfi. Olá, amigos da mesa. Bom, eu concordo com o que todo mundo falou na mesa e eu gostaria de apontar alguns casos, né? Por exemplo, o mais famoso, todo mundo conhece, que é o Richarlison. O Richarlison, que teve uma história muito boa no São Paulo, teve 5 anos de clube, foi campeão mundial pelo time em 2005, ganhou Libertadores com o Galo em 2013. Teve até participação em seleção, na seleção brasileira. Pouca gente lembra dele, o que mais tem na mídia, lembram dele pelo futebol que ele jogava. Lembram mais por casos homofóbicos que faziam com ele. O que é absurdo, até porque, por exemplo, eu tava conversando com o André esses dias justamente sobre isso. Nossa, o Richarlison jogava muita bola, não era um craque, não era um cara assim diferenciado, mas ele ali no meio, jogar como volante, segundo volante, lateral direito, lateral esquerdo, ele cumpria várias funções. E mesmo assim, ele ainda era criticado, mesmo jogando bem, criticado pela própria torcida do São Paulo. Tinha aquele negócio de doação das torcidas rivais. E também lembrar que, por exemplo, o Alexandro, que é o irmão dele. O Alexandro, tecnicamente falando assim, não chegou a impressionar, como, por exemplo, o Richarlison era muito melhor tecnicamente do que ele. Mas, por exemplo, o Alexandre passou por muito mais times conhecidos, mais times grandes, assim, posso dizer. Por exemplo, o Richarlison foi pro São Paulo, Atlético Mineiro, agora tá no Guarani, né? E o Alexandre jogou Internacional, no Flamengo, jogou no Vasco. E agora foi pro Curitiba, se eu não me engano. Estava no Palmeiras. Estava no Palmeiras, foi campeão. Só lembrando, o Richarlison, eles são bauruenses, né? São bauruenses, sim. Filhos do Lela. Que eu vi jogar no Noroeste em campo. Para piorar a situação agora, foi recente, quando o Richarlison foi apresentado no Guarani, teve torcedores que criticaram nas redes sociais, teve 2 torcedores que soltaram bombas na apresentação dele, e tudo isso na apresentação do Guarani. Até o vereador chegou a criticar ele, me esqueci o nome do vereador agora, e que mandou o vereador Ponte Pretano. Ele mandou a frase: a pessoa certa no lugar certo, ou seja, que tem a rivalidade da Ponte Preta e Guarani, já deixando claro aí esse clima que não é só dos torcedores, não é só do pessoal envolvido no futebol, também tem a participação dos políticos e não foi legal. Pelo jeito, amigos da mesa, um jogador de futebol homossexual tem que ser guerreiro dentro e fora do campo. Não, só quero comentar que esse vereador é a pessoa errada no lugar errado. Porque como representante público de um cargo eletivo, ele jamais poderia ter essa manifestação homofóbica. O Richarlison sofreu, inclusive, esse tipo de retaliação quando se especulou uma ida dele para o Palmeiras.
E isso aqui eu já citei em outras oportunidades. Houve uma faixa, uma manifestação da torcida do Palmeiras com os seguintes dizeres: a homofobia é verde. Então a negociação não se concretizou, não sei se por isso ou por outras questões técnicas, mas vejam o quanto que o jogador fica refém desse estigma, o que é deplorável. E acho que o Sérgio apontou uma coisa interessante. Tecnicamente era um jogador com algumas qualidades e que sempre sofreu, sempre ficou um pouco à mercê do preconceito. Gabriel Cortez? Bom, Zeca, amigos da mesa, é interessante como esse preconceito ele é naturalizado como um fenômeno de linguagem. As pessoas muitas vezes vão aos estádios e acabam reproduzindo e falando, e sem nem perceber o que elas estão de fato colocando em significado, quais sentidos elas estão ali materializando, né? Isso aconteceu aqui na mesa mesmo, né? Os nossos dois colegas falaram em brincadeira. E não é brincadeira, depois vocês se corrigiram. Exatamente. Não é? Então não é uma brincadeira, é uma ofensa, não é? Exato. Então é tão natural na sociedade, natural aí entre aspas, né? Que as pessoas acabam até usando o termo de brincadeira, a diversão, para uma coisa que é ofensiva. Exatamente, eles usam a linguagem para acabar desqualificando sem muitas vezes refletir que estão desqualificando. Então eu queria parabenizar o pessoal da reportagem por colocar esse tema na mesa e cumprir a função do jornalismo, mais uma vez, a partir do jornalismo esportivo e da reflexão do esporte como esse fenômeno de, muitas vezes, de naturalização de determinadas coisas na sociedade, para denunciar esse tipo de coisa. Acho que é exatamente esse o papel que o jornalismo tem, como a gente já discutiu um pouco antes aqui no programa. Esse é um tema fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, né, Zeca? O Observatório sempre tratou disso, né? E de uma forma bem consciente, bem didática, né? Tivemos aqui sobre o Galo Queer, né? Até a Larissa, que acabou de dar entrevista pra gente, participou no programa. A Larissa participou de uma mesa conosco durante um programa inteiro, há cerca de 3 anos, salvo engano. Foi a data que vocês mencionaram na inauguração da Galo Queer, 2013. Tava aqui, Gabriel? Tava presente. Esse fenômeno é tão perverso que até jogadores que são reconhecidos pela sua conduta heterossexual, jogadores que são namoradores, que são galanteadores, até esses jogadores, quando querem que sejam provocados em campo, há também cânticos homofóbicos para provocá-los. O grande exemplo é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que historicamente sempre teve aquela pose de galã, de paquerador, né? E o cântico que se usava para provocá-lo, o cântico usado pelas torcidas adversárias, era colocar a masculinidade dele em jogo, em xeque. Isso acontece com ele, acontecia com vários jogadores, com o Romário, que é outro jogador conhecido por ser namorador e com muitas mulheres. Então é muito perversa essa questão, né, de querer ofender sempre a partir de uma opção sexual. Agora, uma outra coisa, acho que vocês pontuaram bem também na reportagem, que isso infelizmente não é só do futebol, né? A sociedade tem essas práticas também preconceituosas, homofóbicas. O Sérgio postou na nossa página, né, a matéria que originou essa pauta e colocou lá uma mensagem: não leia os comentários, ou leiam, né? Eu tive a curiosidade de ler. É horrível, né? Comentários horríveis, as pessoas acho que perdem um pouco a noção até de cidadania, né, e de respeito ao próximo nos seus comentários ali nas reportagens no meio virtual. Gabriela Bisotti, quer completar? Eu só queria deixar um convite aqui, que a Dada, na entrevista, ela deixou o convite, eu tô repassando então, que no dia 10 de junho, no Museu do Futebol em São Paulo, vai ter um evento, roda de conversa, palestras a respeito de mulheres no estádio e também de homossexuais no estádio, que é lugar para todo mundo. Então vai ter mulheres de vários times e coisas do tipo lá no Museu do Futebol. Então ela deixou o convite e... Qual horário, Gabriela? Ela não afirmou, mas vai ser no dia 10 de junho, provavelmente pelo período da manhã. Agora mais uma participação do Sérgio. Bom, eu também queria pontuar um outro lado, né, dessa questão da homossexualidade, de jogadores que se assumiram. Obviamente não tem bastante, justamente por esse ambiente tóxico que é o futebol para diferentes tipos de gênero, LGBT. Que foi o Thomas Hitzberger, da Alemanha, jogador que jogou na seleção alemã, Bayer Leverkusen, em vários times. Só que ele só se assumiu depois que ele terminou de jogar. Só que a gente tem um exemplo aqui também, que é do Robbie Rogers, do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele já jogou pela seleção também, norte-americana, e quando ele se assumiu, ele chegou a dar uma pausa na carreira, chegou a se aposentar, ele deu entrevista dizendo que não tinha mais ambiente para continuar. Só que depois de um ano, ele
recebeu o convite novamente do Los Angeles Galaxy e ele tá jogando até hoje no time, e ele tá com 30 anos e joga no time, não um grande jogador assim, tecnicamente falando, mas tá ali presente e tem essa importante participação. E também tem o Marcus Urban, um jogador alemão também, dos anos 90, era tratado como uma promessa alemã, e mas nunca despontou assim pro mundo do futebol. E teve uma frase que ele falou, que quando ele se assumiu, ele disse a seguinte frase: foi como vencer uma Copa do Mundo pra mim. Então, mostrando que é bem interessante que quando as pessoas se assumem a sua homossexualidade, elas, sabe, tiram peso das costas, assim. Eu pelo menos tenho essa impressão. Não posso dizer, porque é um assunto complicado, mas eu acredito nisso. Gabriela? Só pra complementar que o horário do evento vai ser das 9 às 6 e vai ter também transmissão do evento ao vivo pelo Facebook da página e YouTube. Legal, e só lembrando, o futebol como fenômeno social, a representação simbólica da sociedade, tudo que acontece fora das 4 linhas, acontece dentro das 4 linhas, né, Zeca? Bom, Sérgio, você citou alguns casos no futebol, e acho que a gente tem um exemplo bastante interessante no tênis, porque vejam só, a quadra central do US Open Nova York leva o nome de Arthur Ashe, um tenista norte-americano que se assumiu homossexual à época e batiza, portanto, a quadra central do US Open. E o outro caso é da Martina Navratilova, entre vários, né? Mas eu vou destacar a Martina Navratilova porque na sua geração foi a grande tenista do circuito da ATP, e ela se assumiu desde cedo como homossexual. Ela tcheca, nasceu na antiga Tchecoslováquia, naturalizou-se americana em 1981. Então é interessante ver, né, como que no tênis, e no caso das mulheres que jogam tênis, como também é muito comum as mulheres se assumirem, né? Mas eu quero destacar esta porque, ao contrário desses jogadores que não chegaram a ser os mais relevantes das suas gerações, aqui nós temos uma jogadora de ponta, primeiro lugar do ranking durante semanas. Recordista de títulos, 167 títulos na carreira. Muito obrigado, Carlos Napolitano. E aqui tem um grande exemplo, talvez. Ela foi a Marta do tênis nos anos 80 e 90, era a Martina Navratilova. Só fazendo um adendo aqui, elogiando a matéria do portal El País aqui no Brasil, que eles fizeram a matéria do Richarlison quando ele foi apresentado no Guarani e que sofreu insultos homofóbicos. A matéria é o seguinte: o Richarlison, novamente, alvo do tormento dos ataques homofóbicos, mostrando um aprofundamento muito maior do que outros portais ao noticiar esse fato. E também a do Rio Claro, que o El País também fez uma matéria sobre o Rio Claro e a gente não via por outros portais bem conhecidos no meio do esporte, no meio futebolístico. Ok. Ponto final, então? Então vamos lá. O Observatório do Esporte chega ao fim. Você, ouvinte do nosso programa, que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporte.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte chega ao fim. Hoje, locução, excepcionalmente, de Fábio Fleury. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: André Magalhães, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, Isaac Toledo, Luana Antunes, Marina Borges, Sérgio Pantolfi, Ana Cristina Marcília, Camila Gabriele, Gustavo Lustosa e Aline Campanhã. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.